E eu venho trazer uma notícia boa, notícia do Senhor, uma notícia boa que destrói a notícia boa, notícia ruim. Então a notícia boa dessa noite é: Deus vai trazer vitória na nossa vida em nome de Jesus. Vamos estar iniciando a palavra de hoje. Quem puder abrir sua Bíblia, é João, versículo 21. Capítulo 1 ao 14. Quando alguém achar aí, fala amém. João, capítulo 21. Versículo 1 ao 14. Amém? O tema é Jesus e a pesca maravilhosa. Está lendo aqui nesse momento. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos na margem do mar de Tilários, e foi assim. Estava junto a Simão e Pedro, Tomé, chamado de Natanael, de Canaã da Galileia, o filho de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Vamos pescar? Disse-lhes Simão Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. E eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E eles perguntaram: filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E eles disseram: lance a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Era tão grande a quantidade de peixe. Os discípulos que Jesus amava e disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se no mar, e os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas cercado de 90 metros na praia. Quando desembarcaram, viram ali um fogueteiro de peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E disse: Jesus, traga alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ele estava cheio. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse: venha comer. Nenhum de seus discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? E sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Este foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Bom, gente, essa passagem de hoje, ela vem nos falar sobre a pesca de Pedro. Pedro foi pescar, e naquele momento que ele foi pescar, pode sentar, gente, desculpa aí. Naquele momento que ele foi pescar, então os outros discípulos também foram com ele. E naquele momento que eles começaram a pescar, naquele momento eles não tinham pegado nenhum peixe. E eles já estavam desanimados. Então Jesus estava na praia e disse para eles: vocês têm algo para comer? Então os discípulos disseram para ele: não temos. Então ele falou: jogue a rede do lado direito do barco. Então Simão Pedro ficou um pouco assim, com dúvida, pelo que eu fiquei a noite inteira sem pescar. Se eu jogar, nós jogamos a rede dos dois lados, não pegamos, por que agora pegar isso? Então Pedro resolveu obedecer e jogou a rede do lado direito. Naquele momento que ele jogou a rede do lado direito, grandes peixes a rede começou a ficar tão pesada que o barco até começou a afundar um pouco. Então eles começaram a puxar esses peixes. Então eles ficaram alegres com essa pesca. E nesse momento eles foram comer junto com Jesus. E nesse momento Jesus conversaram com eles, e eles não teve coragem de falar com Jesus. Nesse momento, perguntar quem era Jesus naquele momento. O que essa passagem ela vem nos ensinar?
A gente vê muito bem, gente, que hoje em dia a gente está passando por problemas muito difíceis, problemas com pandemia, e isso vem dando muito desânimo para as pessoas de hoje, isso vem trazer muita medo, angústia, e a gente vê nessa passagem que a mesma coisa é quando Pedro começou a pescar. Ele viu que ele não conseguiu pegar peixe, então ele começou a ficar desanimado. Isso também, a pandemia está fazendo a gente ficar desgastado, está fazendo a gente ficar desanimado. Muitas pessoas estão com medo da morte e isso leva as pessoas a desanimar. Mas a gente tem que ver aqui na palavra que quando Jesus apareceu, os discípulos começaram a animar. E o que essa palavra diz? Que Jesus ele está com nós aqui nesse momento. Por mais que muitas pessoas estão desanimadas, por mais que as pessoas não estão desacreditando, quando Jesus diz, jogue a rede do lado direito, jogue a rede do lado que vocês pegarão peixe, Jesus está dizendo para nós nesse momento aqui, que a gente deve que acreditar, a gente tem que crer, porque Jesus ele está no comando de tudo. Deus está no controle de tudo. Por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente, no fundo, a gente ainda tem uma crença tão pequena, uma fé pequena que a gente não consegue acreditar se realmente a gente vai passar dessa pandemia, mas Jesus está dizendo para a gente que a gente vai passar, porque Ele tem a vitória no final para a gente. Por mais que a gente desacredite, por mais que muitas pessoas falam, não, eu acho que esse ano vai ser um ano perdido, mas o Senhor diz para nós que se a gente ver bem no começo, Deus diz para nós que esse é o ano do recomeço. Se esse é o ano do recomeço, o Senhor vai me dar um ano novo. O Senhor está renovando as nossas forças. Mas para que Deus possa renovar a nossa força, a gente tem que continuar crendo em Jesus. A gente tem que aumentar a nossa fé no nosso coração. A gente tem que parar de crer só naquilo que a gente vê. A gente tem que começar a crer naquilo que o Senhor está nos mostrando. Porque o Senhor já está nos dando vitória. Sabe por que Deus está te dando vitória? Só de você estar aqui na terra vivo é um propósito que Deus tem na vida de cada um de vocês. Por isso que a gente tem que continuar crendo. Por isso que essa palavra de hoje ela nos mostra que a gente não deve desanimar, que a gente deve continuar firme, que a gente tem que continuar tendo fé, jogar a rede do lado direito e deixar tudo nas mãos de Deus. Se Deus falou que você vai vencer, você tem que acreditar, você tem que deixar nas mãos de Deus. E nunca duvidar da palavra do Senhor. E tem mais uma outra passagem que eu também meditei aqui, que eu vou estar lendo aqui. Quem quiser abrir a Bíblia aí, essa é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um verso mais pequeno, você não precisa abrir a Bíblia. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos e dos céus ouvireis e perdoarei seus pecados e curarei a sua terra. Glória a Deus, gente. Essa palavra nos mostra claramente o que eu tinha falado no início, porque Deus aqui está nos mostrando. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida de pecado. Muitas pessoas hoje estão vivendo a vida do jeito que eles querem viver. E o Senhor nos mostra aqui que o mundo talvez está dessa maneira pelo pecado que as pessoas estão vivendo. Porque as pessoas precisam olhar para dentro de si e começar a refletir se isso não é Deus que trouxe. Porque muitas pessoas falam, isso é um castigo de Deus, a pandemia hoje é um castigo de Deus. Mas não é um castigo de Deus. Isto é algo que doença sempre existiu. E as doenças servem para nos mostrar que Deus tem um propósito na nossa vida. Por isso que a palavra diz, se a gente começa, isso é para as pessoas começar a refletir, para as pessoas começar a olhar o que elas estão fazendo, para elas se converter dos seus pecados. Por isso Jesus diz, se as pessoas, como diz aqui na palavra, Jesus diz, se as pessoas oram, se o meu povo que me chama pelo meu nome, quer dizer, se as pessoas começarem a orar, se as pessoas começarem a buscar o Senhor e se arrepender dos seus pecados, Jesus vai começar a curar a terra. Jesus vai começar a trazer a cura para nós. Mas para isso as pessoas têm que começar a ter fé, começar a acreditar em Deus e largar a sua vida de pecado de lado, começar a viver o caminho certo, o caminho é Jesus. É como ele diz para nós em sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem só pode vir a mim, não, você pode vir a mim através do meu Pai. Então, para você chegar em Jesus, você tem que vir a Jesus primeiro. Por isso, mas para isso, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que viver uma nova vida com Jesus. Você tem que renunciar à sua vida de pecado. E para muitas pessoas hoje em dia, é difícil renunciar à sua vida e começar a viver uma vida com Jesus.
Porque a partir do momento que você começa a viver uma nova vida para Jesus, você está deixando as coisas do mundo e começando a viver uma nova vida com Jesus. E aí, a partir daí, vai começar as aprovações, vai começar as lutas, as perseguições, porque sempre vai existir. Porque do mesmo jeito que Deus está te levantando você para viver uma vida com Ele, o inimigo também vai estar levantando pessoas para você te perseguir. Porque ele não quer que você vá para o caminho de Jesus. Ele quer que você saia do caminho de Jesus. Por isso que há uma guerra espiritual quando você está no caminho de Deus. Por isso que o Senhor nos diz, quando você se arrepende dos seus pecados, você está aceitando o Espírito Santo na sua vida. Você está aceitando Jesus no seu caminho. Então, quando no momento que aceita Jesus no seu caminho, Jesus está começando a te renovar nesse momento. Jesus está começando a te moldar. E aí, nesse momento, Ele está te escolhendo. Nesse momento, Ele está tirando do mundo. A partir que você sai do mundo, você não está mais chegando no padrão do mundo. Você vai começar a desagradar outras pessoas. Porque você está seguindo um caminho que é o caminho certo, que é o caminho da verdade. É como diz Jesus também. Eu sou a verdade, como ele diz. Vem para a verdade, que a verdade os libertará. Porque Ele é a verdade. E como Ele sempre diz na palavra, que Ele é a verdade. Se Ele é a verdade, Ele vai nos mostrar a verdade. Porque eles falam que o diabo é o pai de mentira. E ele sempre vai nos enviar seta maligna na nossa mente. Ele sempre vai nos mostrar que Jesus é o contrário de tudo isso. Até contar um testemunho com vocês que eu tive um dia. Era um dia de Santa Ceia. Eu estava vindo para cá para o dia da Santa Ceia. E estava eu e meu irmão dentro do carro. E no momento que eu cheguei perto do sinal, o meu irmão começou a... Eu até peço permissão para dar esse testemunho aqui para ele. Então, nesse momento que eu parei no sinal, o meu irmão ele entrou em processo. O inimigo tomou o corpo dele. E no momento que o inimigo tomou o corpo dele, ele começou a falar comigo diretamente. E ele começou a falar assim comigo. Quem é para você os anjos caídos? Então, eu disse para ele, os anjos caídos são aqueles que foram expulsos do reino de Deus, pela sua rebeldia. Então ele diz, mas por que nossas asas são brilhantes? Para ele, na verdade, suas asas não são brilhantes, porque quando vocês caíram do céu, vocês foram queimados pelo fogo do Senhor. E por isso que vocês hoje não têm mais asas brilhantes. Quando vocês eram do reino de Deus, as asas de vocês realmente eram brilhantes, mas agora não é. Então, nesse momento do percurso, eu dirigindo o carro, o inimigo ali, debatendo comigo. E quando eu estava quase chegando aqui perto da igreja, ele virou para mim e falou assim, você acredita realmente em Jesus? Ele disse, porque você acredita em Jesus, porque as pessoas falam para você que você acredita em Jesus. Porque você ouviu alguém falando, mas você não sabe se Jesus realmente morreu na cruz, você não sabe se realmente ele veio para te salvar. Então, naquele momento, eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Mas logo veio uma palavra no meu coração dizendo assim, mas você não deve crer no que você vê, você tem que crer no que você está sentindo. E eu disse para ele assim, eu não creio no que eu vejo, eu creio em Jesus, porque Jesus disse para mim que Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então eu creio em Jesus. E a partir do momento que eu cheguei aqui, que eu virei a curva ali, o carro até travou na hora assim, eu até estranhei. Aí, na que eu olhei para o lado, que eu vi meu irmão, que o olho dele estava diferente, aí eu vi que era ele, que era o inimigo que estava possuído no corpo dele. Aí eu desci, continuei normalmente, aí quando eu cheguei aqui, aí eu fui e falei, na hora que ele entrar na igreja vai ser liberto. Assim que ele entrou na igreja, ele caiu, ele foi libertado, porque era Santa Ceia, a presença de Deus era tão grande na igreja, que o inimigo ele não teve força. E o que esse testemunho ele trouxe para mim nesse momento? Que muitas das vezes o inimigo ele vai colocar seta na nossa mente. Muitas das vezes ele vai querer falar que Jesus não é o nosso Salvador. Muitas das vezes ele vai falar que Jesus não é o nosso Criador. Porque muitas das vezes ele quer que a gente não acredite em Jesus. Ele quer que a gente tenha um novo pensamento. Ele quer que a gente creia que Jesus ainda está morto, que Jesus nunca veio para nos libertar. Mas a gente sabe muito bem, porque a gente sabemos a verdade, que a verdade é a Bíblia. O nosso primeiro fundamento é a palavra. Jesus nos mostra que Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar de todo o mal. E por isso que
Vocês têm que ter a firme, gente. Eu venho falar para vocês hoje que vocês têm que orar, continuar orando, continuar buscando em jejum a palavra do Senhor, para que o Senhor possa, para que o Espírito Santo comece a trabalhar e ele comece a queimar a carne de vocês nesse momento, porque muitas das vezes que a gente deixa a carne trabalhar, o inimigo começa a trabalhar na nossa mente também. Por isso, gente, que eu peço para vocês que sempre continuem em oração, em jejum, orando, jejuando, para que o Espírito Santo comece a trabalhar e para que ele possa continuar trabalhando grandiosamente na vida de vocês. Eu sei que a palavra foi curta hoje, porque eu nem sei, agora ainda é 8 horas, mas essa é a palavra que eu venho trazer para vocês hoje nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida. Se vocês quiserem, vou fazer uma oração aqui nesse momento para Deus estar abençoando. Vamos fechar os nossos olhos, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse que eu agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, meu Pai, por mais um dia de pregação aqui nesse momento, meu Pai, por estar aqui, meu Pai, está trazendo sua palavra. Hoje a palavra do Senhor, Senhor, vem nos mostrar, Senhor, que muitas das vezes, meu Pai, a gente desacredita que a epidemia de hoje, meu Pai, ela vem nos atacando, meu Pai, ela vem nos trazendo desânimo, meu Pai, nos trazendo medo, meu Pai. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, que nada escapa das suas mãos, Senhor, porque você tem propósito na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui nesse momento, meu Pai, por isso que estamos aqui orando, meu Pai. E o Senhor também nos mostra, Senhor, que a gente tem que continuar firme, meu Pai, que a gente tem que continuar na sua palavra, Senhor, acreditando em Ti, meu Pai, e sabemos, Senhor, que o Senhor vai trazer a cura na nossa vida.